Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Domingo passado nós começamos nossa nova série de pregações e nós estamos estudando 1 Reis. Domingo passado lemos do verso 1 até o verso 10. Vamos ler o restante da narrativa desse texto. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, que hoje nós vamos meditar quando Deus estabelece o que ninguém pode impedir. 1 Reis, vamos ler do verso 11 até o final deste capítulo. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para que juntos possamos estudar e meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: você não ouviu o que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta tua serva, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Porque então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: o que você quer? Ela respondeu: meu senhor, você jurou a esta tua serva, pelo Senhor, seu Deus, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, morrer, eu e seu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou, e anunciaram isso ao rei, dizendo: o profeta Natã está aqui. Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: rei Davi, por acaso o Senhor declarou, dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o Senhor não contou nem a este seu servo, quem se assentaria no seu trono depois do Senhor? O rei Davi respondeu: chamem Batseba.
ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Guiom. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok, o sacerdote Natã, o profeta Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar uma mula, na mula que o rei Davi, e o levaram a Guiom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso. Quando acabavam de comer, também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote Adonias, disse a Jonatas: entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os guardas de Israel, e eles fizeram Salomão montar na mula do rei, que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram rei em Guiom. Eles voltaram de lá, cheios de alegria, e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Então Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E orei, e o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu ouvisse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, e levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão,
porque pega nas pontas do altar, dizendo que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa. Oremos. Senhor Deus e Pai, lhe agradeço pela oportunidade e privilégio que temos hoje de ler a Tua palavra de maneira pública e anunciar, ó Deus, esse texto sagrado de mais de 2.500 anos. E que hoje, ó Deus, a Tua palavra venha edificar nossos corações, venha nos mostrar os propósitos pelos quais devemos viver, venha nos ajudar a termos discernimento em nossas vidas, em nossas famílias. É assim que eu lhe rogo humildemente nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu fui ensinado pelo meu querido professor Russell Shedd de que o momento mais solene da igreja é o momento da pregação e o momento mais precioso é o momento da leitura da palavra do Senhor. E ler a palavra de Deus publicamente para nós, hoje, homens e mulheres do século 21, é um privilégio. É um privilégio eu e você estarmos aqui nesta manhã e podermos abrir a Bíblia e lê-la publicamente e anunciar publicamente um texto sagrado que foi inspirado por Deus e preservado pelo Santo Espírito até os nossos dias. Hoje eu gostaria que você refletisse que existem hoje no mundo mais de 1 bilhão de cristãos que não têm esse privilégio. Eu gostaria que você refletisse hoje que muitas igrejas estão sendo queimadas no Sudão, na Nigéria, que muitos irmãos que estão hoje no Afeganistão, no Irã, que estão hoje na China, na Coreia do Norte, não têm esse privilégio. Irmãos nossos que estão na Nicarágua não têm esse privilégio. Irmãos nossos que estão nos frontes de batalhas na Ucrânia, na Rússia, não têm esse privilégio. Esse privilégio que nós acabamos de ler a palavra do Senhor. Não me canso e nunca me cansarei de ler os textos sagrados da palavra do Senhor. E eu sempre disse isso desde o início dessa igreja, que essa igreja sempre terá 2 grandes objetivos. O objetivo principal, preservar a palavra do nosso Deus como única regra de fé e prática, e cultivar famílias, fortalecer famílias, para que as famílias vençam todos os obstáculos que se levantarem sobre elas. Ler a palavra de Deus hoje, nesta manhã, e esse texto, é estarmos olhando diante de uma crise que acontece dentro de uma família. A família do nosso querido rei Davi. Uma crise familiar. 2 irmãos disputando o trono. Um querendo o trono do outro. E nós percebemos que na velhice do rei Davi, ele não goza de uma paz, mas ele goza então da sua fragilidade humana. O mesmo rei que conquistou grandes impérios, agora enfrenta a maior batalha. E a maior batalha está dentro do seu lar, dentro da sua família. Querido irmão e querida irmã, nunca perca essa perspectiva. A maior batalha da sua vida sempre será dentro da sua casa, dentro do seu lar. E hoje, nesse dia que se celebra o Dia dos Pais, nós precisamos refletir sobre isso. Que tipo de pais nós estamos sendo? Nós estamos realmente nos preparando e buscando sabedoria de Deus para gestar as crises dentro de nossas famílias? E esse texto nos fala sobre a gestão de uma crise. E uma crise que tem reflexos para todo um reinado, para todo um império. E é uma crise que é uma crise familiar. E é uma crise familiar porque um dos filhos quer seguir pela sua própria vontade.
Adonias está se proclamando: eu serei rei. Mas um dos filhos tem uma promessa: Deus me conduzirá à liderança do povo de Deus. E a grande pergunta na gestão de todas as crises de nossas vidas é se nós consultamos a Deus. Você consulta a Deus sobre suas decisões, sobre os caminhos pelos quais você está seguindo, sobre os caminhos pelos quais você segue? Adonias não perguntou a Deus. Ele quis ir pela sua estutícia do seu coração. Ele tentou conquistar pela sua própria força aquilo que não era seu. Queridos irmãos, nós temos um grande perigo diante de nossas vidas, e é o perigo de estarmos vivendo as nossas vidas pela nossa própria vontade, e não pela vontade de Deus. Por gentileza, passar a projeção. Nós sempre vamos ter diante de nós um grande risco em nossas vidas, e o risco é: nós estamos seguindo a vontade de Deus ou nós estamos seguindo a nossa própria vontade? Perceba que Adonias escolhe a autopromoção. Então ele busca pela autopromoção conquistar o reino. Ele então elabora um plano. E o plano dele não passa nem buscar um conselho com seu pai. Aí já vem uma pequena lição para mim e para você como filho. Aprendamos a consultar conselhos com aqueles que têm mais experiências de vida. E Adonias não consulta conselho ao seu pai. Então ele vai diante de si próprio, pela estutícia de seu próprio coração, buscar. E ele busca então fazer apoio com pessoas que estão ao seu lado. Ele faz alianças políticas. Ele elabora então um caminho para buscando então cavalheiros, buscando então uma estrutura de poder. Ele então busca reuniões, fazendo reuniões, não consultando nem o próprio rei, não consultando a Deus, busca então pessoas, influenciando pessoas para se amutinar contra o rei e tenta se legitimar com uma festa. Pode passar. E no seu ato da sua maluquice, ele tenta então fazer uma cerimônia para se legitimar um rei. Exatamente, ele tenta passar uma aparência de que as coisas estão indo pelo caminho correto. Mas o caminho correto não tem Deus, não tem consulta diante de pessoas que estão mais sábias. Ele exclui essas pessoas e ele então busca o caminho de sua autopromoção. Querido irmão, reflita hoje nesta manhã. Você está buscando conduzir a sua vida por qual caminho? Pela sua ambição pessoal ou pelo caminho de ser um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus? Nós estamos diante de dois personagens. Nós estamos diante de Adonias e estamos diante de Salomão. Adonias busca então a sua ambição. É isto que eu quero. E ele, pelo que ele quer, ele busca pela sua própria autossuficiência, pelo seu próprio caminho. Então ele exige a autopromoção. Então ele convida e influencia pessoas ao seu redor. Ele se cerca pelo seu próprio orgulho. E quando nós seguimos pelo nosso próprio orgulho, nós ficamos cegos. Ao ficarmos cegos, nós destruímos nossos elos mais preciosos, que é a nossa família. Queridos irmãos, o caminho de Salomão é outro. A narrativa nos apresenta Salomão em silêncio. A narrativa nos apresenta Salomão sem participar de nenhuma dessa arquitetura de Adonias. Ele sendo lançado fora. Mas observe que Salomão, nós vamos ler no próximo capítulo, a rendição deste homem. O caminho deste homem, não, fica lá. A submissão que ele vai ter diante de Deus. A sua oração nós vamos ver no próximo capítulo. Salomão, ele nem vai atrás do pai dele, querendo fazer a cabeça do pai dele. Deixa eu explicar algo para você, querido irmão e querida irmã. Quem tem a vida em Deus,
Quem tem a vida em Deus, descansa em Deus. Amém? A sua vida está em Deus ou está nos homens? Quem tem vida em Deus, descansa em Deus. Não teme homens. Não teme emboscadas. Não teme artimanhas. A verdadeira grandeza do homem não é a sua aparência, mas é a sua rendição a Deus. Essa é a verdadeira grandeza. O apóstolo Paulo, ele vai nos escrever e vai nos dizer isso, que quando somos fracos é que somos fortes, porque nós estamos completamente rendidos a Cristo Jesus. Aonde está teu coração, irmão? E observe aqui a maior lição para mim e para você como pai. A omissão produz consequências. No texto que lemos semana passada, no verso 6, vamos todos os homens, todos os pais, leiam comigo. Essa leitura não foi leitura de homem macho alfa não, viu? Agora eu quero leitura de homem macho alfa da casa. Bem forte. Davi era um leão fora de casa, mas um gatinho dentro de casa. Davi era guerreiro, mas omisso dentro de casa. Davi do lado de fora, cheio de si, todos viam, mas dentro de casa, o filho rebelde ele não corrigia. Aquele que segura a vara e não a aplica, destrói o caráter do filho. O verdadeiro papel de um homem está na correção de seus filhos. Homens, você não está aqui e Deus não lhe deu os filhos para que você se sinta amados por eles. Deus lhe deu filhos para que você os ensine o caminho do Senhor. E lhe ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos, muitas vezes vai lhe requerer disciplina para que ele evite o mal. Nós estamos vendo um conflito dentro da família, porque um pai se omitiu. Pai, não se omita. Mulheres, todas vocês são contaminadas pela ideologia do feminismo. Todas vocês querem conduzir a família de vocês. Mulheres, o seu grande papel dentro da casa é você orar e ser companheira do seu marido. Aprender a dialogar com seu marido para que ele possa executar essa função. Se ele tem sido omisso, não é o caminho da briga que vai resolver isso, mas é o caminho de orar, conversar, para que o seu marido tenha o papel que lhe cabe cumprir dentro do lar. Muitos lares estão se destruindo por conta dessa ideologia nefasta. Mulheres, submissão não é subserviência. Submissão é que vocês dois têm uma missão juntos. E a missão é formar Cristo no coração de seus filhos. E filhos, aprendam que os seus pais são a autoridade de Deus sobre a vida de vocês. É lógico, vai chegar um momento em que vocês
vão querer a autonomia de vocês. Amém por isso. A independência de vocês. Amém por isso. Mas nunca se esqueça da promessa que está no Decálogo. Honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Honrar pai e mãe é um preceito maravilhoso para a vida. Adonias não estava honrando o pai. Ele quis a sua independência. Ele quis a sua autonomia debaixo da rebeldia. O fim de Adonias não é bom. O fim de Adonias é cruel. Porque a ausência de não dentro de um lar leva deturpação de caráter. A ausência de não dentro do lar gerará pessoas frustradas. Pode passar. Gerará pessoas que não conseguirão se posicionar diante da sociedade. É muito importante e vital que nós aprendamos a disciplina bíblica e não abandonemos a disciplina bíblica, a correção bíblica. É muito importante isso. O reformador João Calvino compreendia a disciplina como parte necessária da piedade. Graça verdadeira não elimina a correção, ela nos transforma por meio delas. Quem quer apenas agradar o outro tem um problema em si próprio. E o problema se chama carência afetiva. Pai, não seja um carente. Não seja um carente. Deus te ergueu na sua família, Deus te deu a sua família, para que você mostre como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, traz paz, estabilidade para a sua família. Sabe qual é o grande problema hoje das famílias? É justamente isso, essa instabilidade emocional. A mãe agrega, o pai direciona para a vida. Amém? O que aconteceu com Adonias? Ele não soube esperar, não soube conversar com o pai. Não vamos cometer esse erro, vamos sair daqui entendendo que nós precisamos ter coragem. E a maior coragem que se coloca aqui diante desse texto é a coragem da fidelidade. Enquanto Adonias organizava sua coroação com aliados poderosos, o profeta Natã decidiu agir. Natã não escolheu o silêncio confortável, nem a popularidade, porque Natã ele tinha um compromisso com Deus. Agora observe este homem. Nós temos aqui Adonias e agora nós temos Natã. Natã, ele quer ser um solucionador de problemas. Pessoas fiéis não dizem apenas o que os líderes querem ouvir, dizem o que precisam ouvir. A consciência cristã deve permanecer cativa à palavra de Deus. Então, como devemos agir diante da crise? Como devemos agir em tempos de crise? Nós temos aqui então um protocolo de Natã. A primeira atitude de Natã, percebeu algo errado, percebeu a conduta de Adonias errado. Ele se omitiu? Pode passar. Não se omitiu. Não, é o outro. É antes desse. Pode passar. Uai, engoliu? Esse aí. Perceba esse protocolo de Natã. Um homem agora que é guiado por Deus. Percebeu algo errado. O que ele fez? Se escondeu? Se omitiu? Não. Vou falar a verdade. Vou me posicionar. Agora, o que Natã vai fazer? Ele vai falar com a pessoa certa para resolver o problema. Ele não vai ficar numa roda de fofoca, nem fazendo fofoca. Ele vai conversar com quem tem que resolver.
Ele vai conversar com quem? Vai conversar com o rei. Mas ele vai conversar com o rei para quê? Para resolver o problema. O objetivo final é a restauração do reino, é a reconciliação. E a grande pergunta que eu e você devemos fazer em nossas vidas, em nossos lares, em qualquer campo de trabalho que nós estivermos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos com comprometimento na verdade, nós estamos com compromisso com Deus, nós estamos buscando o crescimento do reino, ou nós estamos diante de alimentar coisas ruins? A palavra de um homem de Deus é capaz de fazer com que o propósito de Deus prevaleça. Adonias tinha a festa pronta, mas Davi é quem tomava a decisão. Natã vai falar com Davi. Salomão é o chamado, ungido para ser sacerdote. Enquanto Adonias tenta conquistar as coisas pelo próprio poder, pela própria força, o povo vai caminhar com Salomão. Porque um homem sério, cheio de Deus, amigo da verdade, busca a edificação em Cristo Jesus. Olha que lição maravilhosa é essa, queridos irmãos. O fim da ambição humana, queridos irmãos, é a destruição de si próprio. E a destruição de quem segue loucos é a destruição de si próprio. Queridos irmãos, nós precisamos ter sabedoria diante da vida. Nós vamos seguir quem? Nós estamos seguindo quem? Todos os convidados da festa estão ouvindo agora o clamor que vem. E o clamor que vem é: o rei é Salomão, não é Adonias. E todos que estão na festa ali, o que está acontecendo com eles? Estão agora envergonhados. Queridos irmãos, nós temos que ter muita sabedoria. Nós precisamos aprender a termos pelo qual nós vamos viver. Nós vamos viver por uma estratégia humana ou pela sabedoria, pela soberana vocação do nosso Deus. Sproul diz que não existe sequer uma molécula rebelde no universo fora da soberania de Deus. A pergunta é: você quer buscar andar no caminho do Senhor? Amém. Você quer andar no caminho da rebeldia contra Deus? O Senhor te deixará. A escolha é sua. O Senhor te deixará você ser guiado pelas suas próprias loucuras. Pela sua própria falta de entendimento. O Senhor deixará você. Que texto, hein, irmãos? Texto profundo, não é? Observe isso. Nós então estamos agora. Adonias tinha Joabe, Salomão tinha promessa. Adonias tinha festa, Salomão tinha unção. Adonias tinha estratégia, Salomão estava no propósito. Quando Deus determina um propósito, nenhuma articulação humana consegue escrever o capítulo final. Dá um glória a Deus. Amém? Pelo que você está vivendo, meu irmão? Pelo que você está buscando? A grande pergunta nesta manhã é: quem é o teu rei? Quem é o teu rei? Adonias tinha a si próprio como rei. Adonias era o rei de si próprio. Mas Salomão resolveu coroar a Deus como rei de sua própria vida. Eu e você somos convidados a coroar Cristo Jesus em nossos corações. Lembram-se de domingo passado, quando nós fizemos isso e tomamos essa decisão de coroar Jesus Cristo como o único rei do nosso coração. E nós seríamos servos dele. O rei dos nossos corações é Cristo Jesus. Jesus não veio tomar à força o reino deste mundo à força. Não. Jesus Cristo disse que ele tinha fome e desejo, fome e sede de fazer a vontade de Deus.
Filipenses 2 nos diz que ele veio, se humilhou, serviu e foi até a morte, e morte de cruz. E que depois disso, Deus o exaltou soberanamente. Novamente nós chegamos nesse ponto do momento. E dentro das nossas famílias, quem é o rei dentro do nosso lar? Quem é o rei na sua casa? Pai, não é você. Eu me lembro de um casal, estava tendo uma crise conjugal. E a crise conjugal é porque ele queria que a mulher fosse o rei dentro de casa. Eu falei, mas se você é o rei, então ela é a rainha. Aí ele olhou assim para mim. Se ela é rainha, ela não é a serva que tem que te servir, que tem que arrumar a tua casa, lavar tuas roupas, lavar tuas cuecas, não é? Se você é o rei, ela é a rainha. Eu falei, está tudo errado. Só tem que ter um rei dentro da sua casa. E no qual todos os outros vão ser servos desse rei. Qual é esse rei? Quem é o rei da sua casa? Amém? Jesus precisa ser o rei. Tem muito marido que gosta de Filipenses 5:22, não é? E se esquece de Filipenses 5:21. Submetam-se uns aos outros por temor a Deus. Aonde tem um rei, que é Cristo Jesus, vão existir dois servos. Amém? Amém? E se são dois servos que vão trabalhar juntos na mesma missão. Em que momento você está na sua vida, nesta manhã? Você está se guiando pela ambição? Se você está se guiando pela ambição, pela autopromoção, a pergunta que você precisa fazer é: Senhor, o que tu queres fazer? Você está se guiando pela omissão? Você tem que fazer a seguinte oração: Senhor, o que precisa ser resolvido no meu lar, que eu preciso agir. Se você quer se guiar revestido do Espírito Santo, Senhor, me dá sabedoria para restaurar a minha família, como Natã teve sabedoria que veio do alto. Porque só há um para ser soberano em nossas vidas, em nossas famílias e nessa igreja, que é Jesus Cristo. Quem se guia e anda com Cristo Jesus tem descanso para a sua vida no hoje e para sempre. Ande com Cristo, viva para Cristo, não se desvie do caminho do Senhor. Pare de tentar controlar todas as coisas que pertencem a Deus. Pare de tentar se omitir e comece a obedecer fielmente ao Senhor. Coloque todas as coisas nas mãos do Senhor. Nesta manhã eu convido a cada um de nós a abandonar o espírito de Adonias, esse espírito controlador, a abandonar o espírito da omissão que estava no coração de Davi, esse espírito de uma passividade que está destruindo vidas e famílias. Eu convido que cada um de nós busque andar como Natã, buscando a sabedoria, a direção de Deus para resolver as coisas que só Deus pode resolver. Então a solução vem do Senhor. Eu convido a cada um de nós a colocar Cristo Jesus como Rei em nossos lares, em nossas famílias, em nossas vidas. Não há outro pelo qual devemos viver que não seja a Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Se você hoje precisa pedir que Deus tire de você a ambição, essa ambição humana e carnal, peça a Deus. Se você hoje precisa que Deus retire de você essa omissão, peça a Deus. Se hoje você precisa da sabedoria do Senhor, peça a Deus. Mas acima de tudo,
consagre ao Senhor sua casa e a sua família no altar do nosso Deus. Pai de amor, Pai querido, eu agradeço ao Senhor pela tua palavra, lida e proclamada nesta manhã. Que ela possa produzir edificação em nossas vidas e possa nos levar a viver, ó Deus, debaixo da tua vontade e do teu plano. E Pai, que o teu Espírito Santo conduza cada família a viver dentro da tua vontade, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.